Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o bispo Dalmer Pacheco, jornalista, ele é bispo da Igreja Celta. E ainda insistindo um pouco no tema, a gente vê hoje pelos tribunais do país, pelos parlamentos, sempre crucifixo. E eu insisto, símbolos religiosos ou uma sociedade de um Estado laico, como é que fica essa relação? Isso é muito bom, que eu acho que nos oportuniza. É claro que a gente acaba. É como, vou mal comparar, como o time de futebol que você torce, por qual você torce, é como, agora estamos no carnaval, né? A escola de samba que você tem mais afinidade, ou bloco, etc. e tal, acaba gostando. Por exemplo, essa cruz que eu estou usando é uma cruz celta, que ela é usada muitíssimo na igreja celta e na igreja anglicana, que prefere não ter nada contra, mas prefere não usar e abusar das imagens. Prefere os ícones, que seriam pinturas, etc. e tal. Isso aqui é bíblico. É uma cruz sem a presença de Cristo e um círculo que não tem princípio, você não consegue localizar onde começa, onde termina. É bíblico. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Outros preferem colocar o Cristo crucificado. Eu não teria problema de usar. Eu prefiro usar uma que simboliza o Cristo ressuscitado. Mas, sim, aí respondendo objetivamente, eu entendo que alguns evangélicos, por exemplo, não queiram a cruz. Eu não sei por que eles não usam a cruz, porque a cruz é a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o sinal da cruz, ele é de todo cristão, né? Mas pode haver alguém que não seja cristão. Então, eu acho que assim, mais do que um ato de arrancar, né, ficar pela briga dos crucifixos, por que não permitir que se coloquem outros símbolos? De repente, estamos na Assembleia Legislativa de Alagoas e tem um deputado que é hinduísta. Vamos botar o símbolo lá. Tem um que é judeu. Vamos colocar a estrela de Davi, né? Então, eu acho que assim, colocar os símbolos de Jacob, porque também não adianta colocar os símbolos de quem não é. Sei lá, tem alguém que apesar de não ser religião, mas que é ligado à maçonaria, então coloca o símbolo, coloca os quadros lá, o que for que simboliza a maçonaria. O outro me ajudem, eu não sei qual seria, mas o outro é de matriz africana. Então que ele coloque alguma coisa que evoque, né, que simbolize Oxalá na religião deles. Eu acho assim, que se a gente pegar, como você bem falou no início, é uma coisa secular, né? Fica difícil de repente arrancar os crucifixos, mas o que acontece é que nós somos um Estado laico e que, na verdade, nós não funcionamos como Estado laico, nós funcionamos como um domínio da Igreja Católica Romana, branca, né? Europeia, entre das outras. A França, que foi o primeiro país, eu faço parte da SOTER, que é a Sociedade de Teólogos e Cientistas da Religião, que se reúne todo ano em Belo Horizonte, e a gente teve um relato de um grupo de franceses, que tinha acabado de, isso uns anos atrás, não sei precisar quanto, mas uns 7, 8 anos, tinha acabado de ser votado como Estado laico. É o país que mais religiosidade tem, cada um na sua. Tem, inclusive, a religiosidade dos africanos que lá vivem. Esse rapaz era casado com uma francesa europeia, mas ele era negro, era africano. E ele disse, nós somos cristãos, mas celebramos dançando. Porque o africano, ele tem a dança em si, em todas as celebrações. Não é nenhum desrespeito, é a maneira de celebrar. Então, eu acho que isso já praticamente respondeu. Eu acho que a gente deve pregar o Estado laico. O Estado laico, inclusive, admite que alguém possa ser ateu. Por que não? Eu acho uma pena, mas é um direito que ele tem de ser ateu. Eu tenho um grande amigo, ele é americano, ele foi meu co-orientador, doutorado e tal. Ele mora perto de Los Angeles, uma cidadezinha de San José. Professor da universidade, também aposentado. E ele faz parte lá da Sociedade dos Ateus. Aí tal, eu curti no Facebook, agora tem essas redes sociais, e ele disse assim, você só vai me desculpar, você não é ateu. Mas imagina isso publicamente, ele ficou chateado comigo. Disse, como eu não sou ateu? Me diz uma coisa, eu te conheço há 20 anos, você nunca fez mal a ninguém, você tem uma postura, ele esteve inclusive aqui em Maceió, de ir nas favelas, de ajudar, de divulgar como jornalista também. Você é assim, tudo que você faz é do bem. Então você pode botar um cartaz que é ateu, mas você tem Deus dentro de você. Aí ele ficou assim, se for nesse sentido figurado, teve que se convencer, porque por que as pessoas
Você não precisa estar numa igreja para ser bom. Nesse sentido, Deus está em tudo e até aumento. O que é Deus? Olha, é complicado responder a você. Se fosse um hinduísta, eu diria que é Namastê, né? O Deus que está em mim, saúde, Deus que está em você. A gente não pensa dessa forma. A gente pensa, primeiro, Deus é energia. Deus é alma, é espírito, não é uma figura que você pode desenhar, você pode fazer uma imagem para lembrar. Eu costumo dizer que a relação com a imagem é uma relação que a gente deve ter. Por exemplo, eu já perdi minha mãe, então eu tenho na minha casa um retratinho dela que me traz muita alegria de lembrá-lo. Eu não vou ficar beijando o retrato, reverenciando o retrato, sabe? Mas aqui me lembra a minha mãe, é um ícone. É uma coisa que lembra. Eu acho que a imagem é a mesma coisa. O erro não é das igrejas, o erro é dos fiéis. Você não deve entrar numa igreja e se ajoelhar perante uma imagem. Você pode reverenciar aquela imagem, mas Deus é Deus. Não é, entende? Quer dizer, os mártires ou os santos, eles são muito abaixo de Deus. É como se tivesse uma hierarquia na sociedade. Um país como a Inglaterra, monárquico, né, vai ter a rainha. É só perante a rainha que você representa o poder. Aqui no Brasil, republicano, você vai ter a figura do presidente da República e não outros. Então eu acho o seguinte, aí te respondendo, Deus vai ser chamado, primeiro, de vários nomes. Deus vai ser chamado com várias representações. É energia? É. Ele é espírito? É. Ele vai ser ser humano no cristianismo, sim, que nós acreditamos na Santíssima Trindade, na divindade de Jesus, que ele passa a ser chamado de Cristo depois que ele é reconhecido como divindade. Agora, na verdade, o que nos une, volta a sua pergunta no outro bloco, o que nos une? Nos une a ideia de Deus. E a ideia de Deus não é matéria. A ideia de Deus é espírito. Está errado dizer que Deus é energia? Não. Deus está nos fenômenos da natureza? Sim. Se você pegar nos elementos esotéricos, né, que predominam, nós acreditamos, que a igreja celta predomina em outras religiões, sim. Água, me ajuda aí, água, terra, fogo e ar. São os 4 elementos esotéricos. Está ali. Ah, mas não tem ligação nenhuma. Pega os orixás no panteão do candomblé, e eu, por um acaso, me aproximei disso como pesquisador, porque há 10 anos que eu pesquiso Zumbi dos Palmares, fui estudar, e você vê que são semelhantes. Os orixás têm a ver com as forças da natureza, né? Foram embranquecidos, né, por conta do sincretismo religioso, mas eles não têm nada de branco, até porque vieram da África, né? Então eu acho assim, Deus ele vai ser nomeado de formas diferentes, e ele vai ter algumas concepções em termos de vida após a morte diferentes, né? Mas todas as religiões falam de que a vida continua, né? Então o que morre é o corpo. O que você tem aqui é uma casca, é uma roupa que você usa, sei lá, 20, 50, 150 anos, mas um dia você vai não cair. Eu fico assim pensando, sabe, Wendel, acho que a gente é muito mal educado no sentido de lidar com a morte, que é muito difícil, mas eu acho que é uma coisa, a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que a gente vai morrer, né? Então eu acho que essa perspectiva mística é que deveria nortear como você lida com as pessoas. Como você trata as pessoas, como você se relaciona com as pessoas como irmãos ou não. É necessário uma educação religiosa? Acho que sim, mas é uma educação religiosa que permita, na sua terra a gente discutiu muito, que permita as várias possibilidades daquele país. Então, se você tem aqui, por exemplo, igrejas protestantes, igrejas católicas, matriz africana, se tiver muçulmano, você tem que oferecer. Por isso que eu acho que é muito difícil que o perfil do professor de religião deveria não ser devia ser um professor que estivesse identificado em cada uma dessas correntes, para poder, né, um pastor, um padre, um sacerdote africano, entende, que pudesse colocar isso. Eu acho que a religiosidade, sim, é importante. Até, parece contraditório, mas até se o cara quiser não ter religião nenhuma, ser ateu, mas ele conhecer quais são essas construções, para não vir, porque a gente acaba dando a nossa opinião, a nossa filosofia, para ele ter liberdade de escolher, já que o Estado é laico. O ideal era, tipo, cada família escolher pelo colégio que seja mais aproximada à sua religião? Olha, eu não sei, eu vou te dizer a minha experiência que eu tive com os meus filhos. Eles estudaram 1 ano só em colégio religioso, mas o resto era geral. Então, existia aquela coisa muito boa, não contemplava tudo, mas existia sempre uma aula com um pastor que é protestante. Existia uma aula com um padre e existia uma aula com um espírita, porque
Meus filhos estão na faixa de 30 anos, então há 30 anos atrás não existia, digamos, esse acolhimento e esse respeito pelas religiões de matriz africana. Então, que já é um bom sinal. O que a criança tem? Eu me lembro quando eu estava na escola, no antigo ginásio, o pai ou a mãe tinham que autorizar se ia para a aula de religião ou não. E tinham 3 aulas de religião: protestante, católica e kardecista. E o católico enchia, porque era a época do Roberto Carlos, a minha geração é próxima de Roberto Carlos, e o padre era muito inteligente. Ele começava lá a cantar as músicas do Roberto Carlos. O pessoal saía da aula dos protestantes, dos kardecistas, ia para lá. Quando terminava a música, ele pregava. Ele já estava com o público. Aí, quando o pessoal ia embora, ele tocava outra música. Então, ele conseguia cativar não só pela pregação, mas também pelo tipo de música, que era a música popular. Eu acho que é muito complicado, Wendel, na prática, porque você tem professores de ensino religioso e a gente sabe que eles acabam dando aula da religião deles. É muito difícil. Eu mesmo teria dificuldade de você dar uma aula sobre religião, a não ser que sou muito genérica, e ser capaz de mostrar as várias vertentes. O que deveria ter era um grupo de profissionais de ensino religioso. Então, o protestante, ele vai em várias escolas, dá a mesma aula sobre protestantismo. O católico, o kardecista e o de matriz africana, o muçulmano, o que for. Aí você teria condições de realmente... E alguém até que defendesse o ateísmo, por que não? Pois bem, conversei aqui com o bispo Dalmer Pacheco, quem eu agradeço, viu, bispo, por ter dado tantas orientações. Vamos torcer que a sociedade fique mais tolerante, sem dúvida, mais respeitosa. Wendel, eu agradeço a você e a TV Assembleia por essa oportunidade. A gente agradece também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.